Olá, pessoal, seja mais bem-vindo a um programa Pão Diário Cast, a nossa biblioteca, onde a cada semana nós falamos sobre um livro, sobre um projeto importante, algo que vai edificar a sua vida. E o programa de hoje é super especial, porque nós estamos no mês de Copa do Mundo, várias seleções do mundo se reunindo ali no Catar, e hoje a gente não poderia deixar de falar um pouquinho sobre esportes. E para falar sobre esse tema, nós temos um convidado muito especial, que é o Jaime Fernandes Garrido. Muitos de vocês já conhecem pelos livros que o Jaime tem publicado conosco, o livro Compaixão, o livro Face a Face com Deus, que é um livro que fala acerca de adoração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jogada Perfeita e também sobre o livro Dinâmica da Vida. Bom, o Jaime, ele está em Santiago da Compostela, Espanha. Vou apresentar ele aqui, né? Doutor em Pedagogia pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Ah, foi presidente aqui da Conferência de Evangelistas da Espanha, compositor musical, professor de piano, autor de vários livros, publica também, né, Jaime, vários livros em espanhol, inclusive Uhum. que a gente tem lançado, em português temos outros também aqui, o Maestro, sobre sofrimento, estão todos disponíveis aí no Pão Diário aqui do Brasil. É apresentador de um programa, né? Programa mais antigo lá da região da Galícia, Galicia, né, Jaime? É Galícia, isso, né? É um assim programa de mesmo é. televisão que é o Nascer de Novo, né? Há muitos anos que é transmitido, é casado com Miriam e tem 3 filhas. Jaime, obrigado por participar com a gente desse programa e de não está mencionando aqui nesse livro, né, mas você é apaixonado por esportes aí, teve pelo menos 4 Olimpíadas. Já esteve também em alguma Copa do Mundo, Jaime? Sí, estuve en 4 Xogos Olímpicos, en algunha Copa do Mundo, mas as Copas do Mundo de futebol son un poquiño pouco diferentes dos Xogos Olímpicos, donde todas as persoas están alá durante un mes na Vila Olímpica, todos conviven juntos. Uhum. Nas Copas do Mundo, cada selección está nun hotel diferente, así que é moito máis complicado para poder estar ajudando as persoas, mas sí, já esteve na diferentes Copas do Mundo e tamén con diferentes selecións, porque a gente tiña amigos non só no Brasil, tamén na selección da España, da Argentina, de outras diferentes selecións, non? Legal. Inclusive, Jaime, a gente fez um programa esses tempos atrás com o Baltazar, né? Quando você esteve aqui no Brasil, nós tivemos na casa do João Leite, que foi goleiro da seleção brasileira, também visitando, né? E você tem muitos amigos aqui no Brasil, jogadores, né? Sim. E como capelão, você que tem isso no coração também, né? É muito interessante o Jaime, porque ele é escritor, é um missionário na música, mas também tem essa afinidade, essa paixão por esportes, né? O basquete, o futebol, diversos esportes. Mas no meio do esporte você tem um caminho longo aí também dessas amizades, relacionamento, né? E eu estava lendo aqui o Jogada Perfeita, que é um livro devocional que a gente publicou já há alguns anos, né? Ele foi publicado primeiramente como Mais Que Ouro no Brasil. Aí nós Hum. fizemos a segunda edição, ele foi publicado pela Sociedade Bíblica Brasileira, e depois ele saiu com o Pão Diário com esse tema, Jogada Perfeita, né? E você está falando aqui no livro de movimento, né? Assim como o futebol, os lances e as jogadas não são os mesmos. Cada dia a nossa vida é diferente, os desafios que nos fazem olhar para as circunstâncias de maneiras distintas. Então, esse livro ele é um devocional, né? São 365 reflexões construídas, todas com uma reflexão acerca do esporte, acerca de uma Copa do Mundo, acerca de uma situação. Eu gostei muito dele, Jaime, como você organizou aqui, contrato renovado, não tem bola perdida, Uhum. centenas de vezes, encontrando saídas, passando o bastão, não se dê por vencido. Quando você se preparava para escrever assim o Jogada Perfeita, né? E eu sei que você tem essa paixão pela Bíblia. Como que foi esse processo assim? Você olhava para a Bíblia, via o movimento e olhava para o esporte, pensava numa jogada, num goleiro. Como que foi isso, assim, esse insight, essa ideia?
A verdade é que foron 2 cousas a un tempo. Primeiro foi cando a xente coñeceu o Baltasar cando el xogou aquí, primeiro lugar na España chegou a Vigo, unha cidade moito perto de onde a xente está, e aí el comezaba a contar moitas historias da súa vida, porque realmente a súa vida sigue sendo apaixoante no mundo do esporte tamén. E eu sempre achei, falaba con ele, esas historias você ten que contar, teñen que ficar escritas en algún lugar. E depois eu comenzar a ler a Biblia, porque eu era moito joven cando coñecín o Baltasar, nin estaba casado todavía. Comecei a ler a Biblia e observei que ten quasi 100 versículos que falan directo ou indirectamente do mundo do esporte, falando cunha historia espiritual. Entón, se já a Biblia colocaba o mundo do esporte, non só o apóstolo Paulo, que Uhum, todos lembramos aquelas historias del, cando un está no medio do estadio e cando a vida compara como unha corrida e todas esas coisas. Mas moitos uhum. outros versículos. O falar do mundo do esporte já fai 2000 anos, como é que nós hoxe, que o esporte prácticamente move o mundo e estamos vendo nestes días que o mundo para cando a selección de un determinado país pois joga. Hoxe eu Aham. ficaba maravillado de que os caras da Arabia Saudí declararon un día de festa por ter gañado da Argentina, non? Entón, é algo espectacular. E, entón, orando, eu achei, pois Deus, se já na tua palavra fala tanto do mundo do esporte e há histórias esportivas que realmente son impresionantes, temos que xuntar as dúas cousas, unir as dúas coisas e facer un devocional para ler Uhum, historias cada día do ano e depois desa historia ter unha aplicación espiritual. E ao mesmo uhum. tempo ir percorrendo toda a Biblia, e aí foi como saiu. Aquí na España o libro tiña o título de Cambia de ritmo, porque pensamos que era un título que pode chegar a todos os esportes. Ten algún momento que os caras teñen que cambiar de ritmo en algún momento para poder vencer, non? E pois Aham. aí no Brasil foi o máis que o ouro, unha Mais que frase moi ouro. de primeira carta do apóstolo Pedro, e agora a xogada perfecta porque realmente eh, coñecer a Deus é a xogada perfecta na vida, non? Agora, Jaime, esse devocional, ele é além de ser voltado para quem gosta de esportes, né, que gosta de movimento, como você falou, gosta de história também do futebol, né, porque ele traz história de várias Uhum. copas, ele fala de Pelé, ele fala de João Leite, ele fala de Baltazar, ele fala de atletas aí mais atuais. Ele tem sempre essa dinâmica, você colocou um título bem legal, né, aí a leitura do dia, aí você tem uma oração, e você linka, histórias com passagens bíblicas, né. Você poderia trazer para a gente alguma das histórias que tem aqui, de repente focada para um juiz, ou focada para um goleiro, ou focada por um grande atleta que aqui no Brasil a gente conhece? Bueno, ten moitas historias, algunhas delas son historias moito coñecidas da xente, outras son historias que teñen mesmo un xeito de humor, que parecen medio piada. Aham. Falando dos mundiais, houve un xogador que foi expulsado aos 30 segundos nada máis de comenzar un xogo, e cando el chegou no banquillo, o treinador falou: "Você que está facendo aquí, se todavía non tocou nin o himno nacional?" Entón, ás veces, ten historias tamén que teñen que ver con situacións moito difíciles. Houbo xente que tirou a súa vida cando a súa selección perdeu. Uau! Imagine a trascendencia que ten o futebol para moitas persoas. Tamén ten historias que teñen que ver como nós falamos de Deus e como podemos chegar a outras persoas, como o Baltasar, que chegou a realmente tocar o corazón dun cara do outro time por un Hum. xeito el de comportarse no medio dun xogo, e depois aquel cara que hoxe é creente, pois ligou para o Baltasar máis tarde e falou: como é que você me tratou así tan ben? E tomou unha decisión para o Señor. E tamén ten historias nas que todo un país
depende de um jogo. E às vezes isso também é muito impressionante, porque estamos vendo que muitos deportes, mas sobretudo o futebol, está virando praticamente quase como uma religião. Os caras Uhum, vão lá no estádio, todos vão vestidos igual, todos vão domingo, sábado, um dia na semana, uhum, todos cantam, porque normalmente mesmo têm himnos a todos os seus uhum, jogadores, eles são os seus ídolos e falam que são os seus ídolos, e a vida toda dessa semana depende do jogo do domingo ou do sábado, não? Então, parece que está sendo o esporte praticamente como uma religião. Então, tem um monte de histórias que você pode aprender desde unha piada ou que historias que parecen unha piada ata algo moi moi serio para comprender que a uhum. vida é moito máis importante do que a gente pensa, non? E quando, você traz, assim, sempre, o fechamento ali, né, trazendo, essas ideias, esse link com a Bíblia, eu vi que no livro A Jogada Perfeita você tem, vários esportes, né. Ele tem ali das 365, histórias, ele tem ali talvez metade a respeito do futebol, mas tem também histórias de basquete e de Uhum. vários outros esportes, né. Que ilustração, assim, você mais gosta do livro que tem o relacional, assim, ou com o futebol ou com outro esporte, que você poderia compartilhar com a gente da Bíblia, com aplicação, assim, pra gente? Em, só fai 2 días estaba falando na igrexa dunha Uhum, ilustración dun treinador de basquete moito amigo noso, que un día uhum, estaba a falar e nos decía que el non é crente, mas el decía que ten xogadores que você precisa marcar moito de perto. Marcar tamén se fala en brasileiro, non? marcar, falamos em português Muito aqui de também, perto, marcar. porque eles são muito peligrosos. Dice, mas tem outros caras, ele me decía, que eles se marcan sós, non precisa nin preocuparse deles. Entón, a aplicación espiritual, cando eu escuitei iso, foi que ás veces o noso enemigo pensa o mesmo, non? Cando un sí, é crente, mas vai na igreja, logo durante a semana non fai nada, non fala a ninguén de Deus, non lê a Biblia, non ora. Domingos volve a ir na igrexa, volta a ir na igrexa, mas toda a vida pasa así, sin facer nada. O enemigo ás veces pensa, este cara non precisa que ninguén o marque, non precisa Uhum, ninguén para estar con el. Mas cando un está firme no Señor e está traballando para o Señor e mesmo todos os días no traballo no que un está, pois tenta ajudar os demais, tenta falar de Deus, tenta estar ao lado daquele que está a sofrer. Entón, un enemigo aí se preocupa, fala, ui, este cara temos que ah, marcalo ben porque está facendo moita coisa, non? Entón, ten moitas esteas así que o mesmo apóstolo Paulo tiraba dos mundo do esporte. Por exemplo, el uhum, cando falaba dos atletas, falaba de que tiñan unha disciplina. Mesmo uhum, se você é o mellor jogador do mundo e cualquier jogador do Brasil que estes días estamos admirando da selección, se o cara pensa, eu son moito bon, teño moita boa cualidade, eu vou jogar próximo jogo na miña selección, entón estes 3, 4 días eu me vou descuidar, non vou facer nada porque a miña uhum, cualidade é moito boa. El non vai dar certo nese jogo. Ten que se estar disciplinando, ten que estar todos os días procurando as cousas que son certas, dormindo ben, descansando, non facendo nada uhum, errado. Entón, todas esas historias do mundo do esporte, de todos os esportes, nos axudan tamén a vivir a vida. E non só a vida espiritual, sino mesmo na vida dos negocios tamén, na vida do, uhum. do traballo. A Biblia é un libro que ensina moito directamente para toda a nosa vida e por iso o mundo do esporte é tamén usado na Biblia, non? Na palabra de Deus. E Deus gosta de esporte, Jaime? Ele gosta que nós, como filhos deles, praticamos esportes? Sí, A pergunta é porque difícil, hein? é engraçado que moitas veces a xente me faz esta pregunta, mas a Biblia non fala que Deus gosta do deporte. Eu digo, sí fala. E todos me preguntan, onde está? Hai algo moito bonito na Biblia que é que Deus gosta de que seus fillos fiquen felices e que joguen, Uhum, que disfruten juntos. uhum, Mesmo cando o profeta Zacarías fala da segunda vinda do Señor Xesús,
fala que unha coisa que nós veremos que o Señor Jesús está reinando, día que todos os jovens, todos os mozos voltarán a xogar outra vez. Son Uhum. imaxes moito bonitas, porque Deus é o que nos dá esa capacidade para poder correr, para poder nadar. Mesmo no Antigo Testamento fala tamén da natación, de cando un está nadando sobre as augas. Entón, Uhum. se Deus coloca esos exemplos, fala, por exemplo, como do sol, un dos salmos que sae coa forza dun atleta. Entón, Aham. Deus coloca eses exemplos já no Antigo Testamento, é dicir, 4000 anos atrás. Imagine como el non vai gostar de aquilo que el nos regalou, que é poder participar, poder ter forzas para poder participar no deporte, non? Aí todo o mundo despois fala, e no ceo, haberá futebol, haberá esportes. Pois só Deus sabe, porque Paulo falando do ceo, el estivo alá un momento, foi elevado nuns momentos só para poder ver algo, e para ele é imposible de explicar. Ele di cousas que nunca ouvimos nin ollamos, é o que Deus está Uhum. preparando para nós. Entón, imagine, se a xente gosta do esporte aquí, nos ceos novos e na terra nova, haberá cousas muitísimo mellores todavía para disfrutar moito máis. Imagina quando abrir a nossa mente, né, para Sí, desfrutar, né, entre os a amigos. imaginación, porque no final o esporte tamén é creatividade, é imaginación, é Ah, arte. E a arte é un presente de Deus. Eu sempre falo que se só tivéramos Génesis 1:1, já coñeceríamos moito de Deus. Fala, no uhum, principio criou Deus os ceos e a terra. Entón, ele é o creador. Entón, o ser o uhum, creador precisa ter imaginación, precisa ter un uhum. xeito de traballar, precisa tamén descansar, precisa estar sempre disfrutando daquilo que el fai. E todo iso é para nós tamén, para que nós podamos crear, podamos traballar, tamén descansar, disfrutando do que facemos sempre con el, porque cando estamos con el, aprendemos a vivir, claro. Amém, amém. Ô Jaime, e inclusive hoje o pessoal que está aí nos assistindo na live, o pessoal que está nos ouvindo, na rádio web, que a gente tem uma pessoal que também nos ouve aí na rádio Desfruto, né, nós vamos estar colocando aqui, embaixo aqui do YouTube, do Facebook, o link para você baixar esse livreto aqui, que esse livreto tem 20 mensagens, do livro Jogada Perfeita. Então você vai poder ler durante aí os dias da Copa, né? Você baixa hoje, o Brasil vai jogar essa semana, vai ter vários jogos aí. A Espanha também, né, Jaime? Que a Espanha também tá forte, né? E você já vai conhecendo o livro, e também nós vamos colocar aqui embaixo um cupom de desconto para você, que você vai poder comprar lá na livraria esse livro, A Jogada Perfeita, e vai ser super legal para você caminhar um ano completo aí, relembrando histórias do futebol, de juízes, de goleiros, jogadas que aconteceu, e isso com aplicação bíblica. Esse talento, essa imaginação aí que Deus tem dado ao Jaime para trazer para a gente abrir os nossos olhos para enxergar, né? Então, não esqueça de baixar esse livreto. A gente até tem disponível aqui no Pão Diário, se você precisar também para a tua igreja, tá? Uma quantidade, entre em contato conosco. É uma boa oportunidade, né, Jaime, para a gente também, durante a Copa, a gente Sim, reunir-se com as pessoas em comunhão, se alegrar, né? Claro que sim. às vezes a gente fica triste quando o nosso time perde, né? Mas a emoção dos 90 minutos vale a pena, né, Jaime? Sí, porque ademais é un xeito de falar coas persoas por medio de historias esportivas e sempre vai ter como explicar algo do Evangelio. E ás Uhum. veces as persoas tamén precisan tomar o esporte como esporte. Aí disfruta moito máis. Eu sei que se algún dos nosos times ou a selección perde, pois aí já fica todo o mundo meio apavorado porque perdeu, mas non fique preocupado, dentro de 4 anos vai ter máis outro campeonato, Vai non ter pasa outras nada. oportunidades, né. E E tem a aqui repescagem, na né, na España Copa, sempre né. ten os chamados clásicos, Real Madrid, Barcelona, e sempre pon nos xornais o clásico do século, e 6 meses despois hai outro clásico, e Outro despois clássico do outro, e século. despois outro, e despois outro. Imagine, já cando un vai tendo pasando dos 50 anos, já tantos clásicos tan importantes. Ô Entón, a Jaime, gente e precisa
tomar as coisas com um pouco mais de disfrutar, que é o que Deus quer para nós, e usar o mundo do esporte para falar de Deus a todas as pessoas, porque tem muito como poder falar de que há algo mais além da vitória e Uhum. da derrota. E que muitas vezes, como alguém disse depois de um jogo, os ganhadores têm muitos amigos, pero os que perdem têm bons amigos. Então, Ah, nesse momento interessante. que um fica meio triste porque o time perdeu, é a oportunidade de demonstrar quem são bons amigos, estar ali, Uhum. animar, porque, como você estava rindo faz um pouco, pois dentro de 4 anos haverá outro Mundial e estaremos, se Deus quiser, pois todos já com a mesma história, não? É, e gostoso, né, Jaime? Porque o futebol é isso, né? Hoje nós tivemos o jogo aqui dos Los Hermanos, aqui os argentinos, né? Hum. E todo mundo achava que a Argentina é uma das seleções aí que desponta, né, como favorita entre as top 10 lá, está a França, está a Inglaterra, está a Argentina, e acabou que a Arábia surpreendeu aí, né? A Arábia Saudita 2-1, né? Ganhou da Claro, Argentina, agora a Argentina vai ter que se esforçar e talvez vai jogar até melhor, né? Porque claro agora que precisa do resultado, né. às vezes as pessoas não veem o que é a evolução do mundo do esporte. Eu acho que você deve ter uma idade parecida à minha. Quando a gente era criança, se você tinha uma qualidade muito especial no mundo do esporte, você destacava. Mas o que Sim. ocorre agora? Que em todos os esportes a força física, é decir, a condição física, é tão importante quase que como a Uhum. qualidade. Então, Sim. só com qualidade você já não ganha. Tem que É. ter, ademais, força física. E às vezes Ao as pessoas nível, pensam, né, o claro, e às nível vezes dos as pessoas atletas. pensam que só com a camisa, eu jogo na Espanha, no Brasil, na Argentina. Os caras vão ver que foi um campeão do mundo e já vão ficar apavorados. Não, todo o Não, contrário, os hoje caras querem jogar mais e querem chegar onde nunca chegaram. Por isso, cada vez é mais difícil ganhar. E por isso, nós temos que estar preparados na vida é. também, porque é o que podemos aprender que num mundo injusto como este, algumas vezes se gana e outras vezes se perde. É. O importante é viver de um jeito diferente nas duas situações. Não? É, foi um bom ganhador e um bom perdedor, né, esperar a próxima, né. Sim, Alguém tem que desfrutar com o ganhar e outros, perdendo, vão aprender como melhorar, né, claro, tem isso também, aqui né. tivemos um cara que foi o que mudou a história do Real Madrid, que é tão conhecido em todo o mundo, que era um argentino nacionalizado espanhol que se chamava Alfredo Di Stéfano. Uhum. Eu tive a oportunidade também de presentear esse livro em espanhol para ele. Aqui presenteamos este livro praticamente a todos os times da Espanha e de outros países. E ele Uhum. sempre falava uma coisa que eu gostei moito, dice: "Quando você ganha ten que falar pouco, e quando perde, menos todavía". E a verdade é que Essa ás foi veces é assim, boa. porque quando perde sempre busca excusas, sempre busca cousas, e Justificar, non, né. pois non pasa nada, non ten problema ningún. Hai que se esforzar máis no próximo jogo, non? E é bem interessante, Jaime, porque, esse livro a gente quando você escreveu, inclusive, era a outra Copa, né, a Sim, gente tem aqui a recomendação do Kaká, né, a gente tem a recomendação do Lúcio, que a gente relembra que era o zagueirão da seleção brasileira, temos a recomendação do Doriva, que é anterior ainda, né. Então novos atletas vão surgindo, novas sim, ideias, novas histórias que vão marcando a nossa vida. Então, é muito legal isso que eles você fala de desfrutar, né, de o sim, momento, essa eles grande festa. tanto sí, tanto Lucio, Edimilson, o Silviño, todos eles a veces me falan de piada que teño que escribir un outro libro, porque cando escribín ese foi cando o Brasil foi campeón mundial a última vez, entón, ten que escribir Mas outro vamos ser libro. campeão esse ano, daí você já escreve Foi outro, aquel Jair. aquel ano, sí, cando foi foi en Japón e a Corea, non? Foi cando saiu Uhum, ese libro. sim. Ô Jaime, aí nós temos esse, A Jogada Perfeita, né, que é esse que tem aqui a metade das histórias acerca do futebol, e a gente tem esse aqui que é o Dinâmica da Vida, né, apesar deles terem as capas mais ou menos parecidas, né,
o conteúdo ele é diferente e como você organizou também é diferente, né? Sì, completamente diferente, porque a gente viu que quando estaban a ler o primeiro Jogada Perfecta, as historias do esporte, primeiro gostaron moito, depois podían ler a Biblia toda nun ano, porque você lê 2, 3 capítulos e pode ler a Uhum. Biblia toda nun ano. Mas, qual era o problema? Que tiña libros da Biblia que você estaba lendo e leía, mas non sabía moito de que trataban, porque, infelizmente, na maioría das igrexas, eh, mesmo os pastores e maestres, eles falan só de 200, 300 capítulos na Biblia, non máis. Entón, ten un Uhum. monte de libros que son palabra de Deus e que son moito importantes, dos que as persoas nunca falan. Se você quere Uhum. deixar alguén así meio apavorado, fale con el na próxima vez na igrexa e pregunte: aquí temos o irmán tal, que nos explica un pouco do libro de Nahum, por exemplo, ou do libro de Apocalipse. E aí xa igual non volta na igrexa. Eso non pode ser porque é palabra de Deus. Mesmo no Novo Testamento tamén ten libros tan bonitos que moitas veces fala deles. Entón, a xente escribiu a Dinámica da Vida para ir explicando libro por libro todos os libros da Biblia. Como se Uhum. pode ler o Dinámica da Biblia, da Vida, perdón, ten 366 historias, porque a xente Uhum. colocou unha por si você compra o libro nun ano bisiesto. E, Aham. e no final do ano sabe de que tratan todos os libros, os 66 libros da Biblia, e todos con unha historia de algún xogador coñecido, de fútbol, de Uhum. basquete, algún atleta. Hai moitas historias dos Xogos Olímpicos que son realmente impresionantes, mesmo Uhum. historias que a xente descoñece. Entón, dá para comprender. E é impresionante que as persoas mesmo non crentes, eles gostan moito do libro porque sempre aprenden algo desa historia, en primeiro lugar, que aparece, porque son historias de todas as persoas coñecidas no mundo do esporte. Ô Jaime, e como você conseguiu colecionar tantas histórias assim? Você pesquisa sobre o futebol, sobre o basquete, sobre o tênis? Como que foi saindo? Ou você gosta de assistir e todos os dias está assistindo o esporte e linkando com a Bíblia? Non, o que aconteceu foi que cando estábamos escribindo o primeiro libro con Baltasar, el me contou varias historias moito bonitas del, mesmo historias que tiñan que ver cos medios de comunicación, como agora estamos. Aham. Baltasar chegou aquí e, claro, el comezou a falar de Deus. Era o primeiro atleta de Cristo aquí en toda Europa. Uau! Entón, na maioría das radios e da televisión comezaron a falar Baltasar o evangelista. E tanto era Aham. así que depois de 6, 7 meses aquí na España, já non falaban Baltasar vai coa bola, gol do Baltasar, non, falaban o evangelista vai coa bola, gol do Que evangelista, lindo! porque eles já coñecían. Que sucede? Que aconteceu? Que comezamos a facer reunións con moitos xogadores de diferentes esportes. Nos juntábamos aquí na Italia, na Alemania, na Inglaterra, con moitos esportistas e eles contaban as súas historias, tanto crentes como non crentes. Uhum. E algunhas historias tamén dos non crentes eran moito divertidas. Unha vez coñecimos un dos mellores xuíces aquí da España, un xuíz moito bon, já fai 30 anos, e eu gosto moito de preguntar, eu sempre pregunto a todo mundo, você sabe que é así, porque é o único xeito de Sim. aprender, non? E cando estábamos almorzando juntos co aquel xuiz e varios xogadores, eu preguntei a él, cual pode ser a mellor característica que un xuiz pode ter, un xuiz de futebol? Aham. E ele me falou, pois, un bon xuiz ten que ter dúas características, ten que ter moi boa vista e moi mal oído. E eu achei que aquilo foi moito bonito, entón por eso coloquei a historia. Entón, sempre preguntando, sempre Que eh, legal. eles contando cousas, xogadores, presidentes, treinadores tamén. Ten moitas historias de treinadores. Lembro un moito famoso aquí na Europa que tiña un cara que era moito bon atacante, mas el ficaba moito nervoso. Sempre ten xente así, você sabe, Aham. que pensa, non vai dar certo, non. E entón el un día falou con el e cos outros xogadores e dice, cando você chegar na área, porque el falaba, eu que fago? Dou a bola para outro, tiro a gol,
recebo de espaldas, que é o que teño que facer? E ele falou, mira, cando você pega a bola dentro da área, você xuta o gol e marca o gol. E depois já nos preocuparemos de que ten que facer. Essa Então, foi boa. essas Faz histórias o gol e son depois a gente divertidas, conversa. pois son as que nos ensinan un poquinho na vida. Tiña outro tamén que sempre estaba tamén meio preocupado de que facer, este era un meio, e xogaba moito ben, mas a quen vou dar a bola e tal, e este foi, xogaba co Van Basten, non sei se lembran, aquel dianteiro da Sim, Holanda, e o Van Basten sim, un día falou con gigante. ele, dice, mire, cando você pega a bola, você me dá a bola para min, e o único que se preocupa despois é de vir a felicitarme cando eu marco o gol, nada máis. Van Então sempre Basten, tem né, historias bem assim, não? muito legal, Jaime. Olha, muito obrigado por esse tempo com a gente, trazer histórias tão legais. Agora, você mencionou, anteriormente que o evangelista ali, o Baltazar, né, ele teve uma situação que dentro do campo, ele deu um testemunho no sentido que alguém fazia algo com ele e ele não revidou, não sei o que foi, Sim, e depois essa foi pessoa ligou para ele. foi O que que co Marco esse Aurelio, atleta que hoxe é fazia? un dos responsables dos Atletas de Cristo tamén. El Aham. xogaba no Sporting de Lisboa e o Hum. Baltasar ía a cumprimentar un amigo dele no hotel antes do xogo e viu o Marco Aurelio cunha Biblia. Mais como o Baltasar estaba co amigo seu e já estaban casi encima da hora de ir no xogo, non diu para cumprimentar o Marco Aurelio. Na primeira jogada do jogo, Marco Aurelio fez unha entrada moito forte no Baltasar, o árbitro, o juiz tirou cartón amarelo. E só uns minutos depois, o Marco Aurelio, esta vez non tiña outra posibilidade, porque o Baltasar ia sosiño já para marcar gol, pois outra vez derribou a él moito forte e o xuiz já ia coa man na, no Pra dar o bolsillo ali, vermelho. non? Para Aham. tirar o segundo cartón e o Marco Aurelio ser expulso. Mas nese momento Baltasar se levantou rápido e falou, non é nada, non é nada. Entón o xuiz Uau. ficou aí meio atrapallado e non tirou o cartón e o Marco Aurelio seguiu jogando. Depois pediu o telefone do Baltasar e falou, por que você fez iso? Ele falou, porque eu vin que você estaba lendo a Biblia, e achei que você era un irmão en Cristo. E ele falou, non, Uau. eu estaba envolvido no mundo do espiritismo e me falaron de que tiña aí uns capítulos da Biblia que tiña que ler, mas eu non son crente. Mas a partir de hoxe eu vou ler a Biblia para coñecer o mesmo Deus que você. E ele, Uau. así foi o xeito como ele coñeceu o Señor. Non? Uau. E o Marco Aurélio hoje ele também é parte dos Atletas de Sí, Cristo? sí, sí. E hai tamén Nossa. algunha historia del nos libros. A verdade é que se a xente gosta do esporte, eu non é por falar que é un libro que eu escreven, mas se a xente gosta do esporte, van gostar moito, moito, moito dos dous libros, porque ten historias de todo tipo, algunhas máis tristes, outras máis normais, outras historias de superación, que hai moitas, sobre todo nos Xogos Olímpicos. Son libros que realmente paga a pena ler e é unha historia só cada día, así que non É. vai perder E é moito um tempo e vai passeio, né, Jaime? transformar a vida. É um passeio pelo mundo dos esportes, né? Você vai aprender sobre Copa, sobre jogadores, histórias de juízes do basquete, do tênis, dos Jogos Olímpicos, né? De coisas que aconteceram. É muito legal, é muito Claro, legal. historias de superación, como por exemplo o Bill Russell ata hoxe no mundo do basquete, é o cara que máis veces gañou a NBA, ten 11 campeonatos. Se sabe Uau. que colocan un anel por cada campeonato, fala anel en Aham, anel, sim, falamos anel sí, em português. e ele ten 11, o sea, ten máis que dedos, já non pode ter tantos. E ele, cando ele comezou a xogar, ele era o xogador número 13 no seu college. O sea que xogaban 12 e cando gañaban de moito, o cara que era o 12º xogador tiraba a súa camisa para ele xogar. Uau, Imagine, non era nin parte dos 12 no college, e ao final ele chegou a ser campeón do mundo 11 veces. En unha historia de superación, ele tiña moito claro onde quería chegar e traballou ata chegar aí. Ten moitas historias moito bonitas así.
Isso mostra também, né, Jaime, essas histórias, é um incentivo para a gente, né. Como você diz, o esporte ele traz isso, né, tem vezes que a gente perde, a gente ganha, às vezes a gente está no alto da vida, às vezes no baixo, a gente está sempre se relacionando, né, com as outras pessoas, em movimento, como você trouxe, né, e olha só que história linda, né. Você tem que ter o foco, assim como no Sim. esporte, objetivo, onde você quer chegar, né. E nunca Muito se desanimar em nada na vida, porque Deus está aí e Deus ajuda a gente. E muitas vezes, mesmo o esporte é um reflexo, um espelho disso. Eu lembro agora, por exemplo, um jogo na NBA, o famoso Isaiah Thomas com Detroit Pistons, faltando só 1 minuto e 30 segundos para rematar o jogo, eles perdiam de 17 pontos e num minuto e meio deram a volta o marcador. O sea, hai historias impresionantes que falan de non se desanimar, de que uhum, Deus nos ajuda. Non é tanto esporte, non é sempre gañar, eu sei que todos uhum. están a entender, pero que nos ajuda mesmo cando parece que non temos forzas, cando parece que todo está perdido, cando parece que algo é imposible. Deus está aí e un ten que seguir confiando, acreditando que Ele está connosco. Uhum. Nossa, muito legal. Bom, Jaime, olha, o bate-papo tá tão gostoso que você traz tantas histórias que passa assim um tempão e dá vontade de ficar querendo te ouvir, mas a gente sabe que aí você está em Santiago da Compostela aí, né? Aí já são 10 da noite, né? Nesse Uhum. dia que a gente está gravando. Dá uma diferença, acho que de creio 5 horas da Espanha para o Brasil nesse momento, né? E a gente também quer deixar você descansar um pouquinho. Bom, eu vou falar de novo aqui da amostra do livreto Jogada Perfeita, tem várias reflexões aqui, arriscar, caçador de talentos, mudança de tática, quase esqueci, barril de pólvora, heróis desvalorizados, saindo da linha, vencendo o jogo. Então tem várias informações aqui também, tem as sedes dos jogos aqui Uhum. da Copa do Mundo, tem a tabelinha da Copa aqui também, né? Você vai poder baixar no link aqui embaixo, você baixa esse livreto, né? Também pode enviar para quem você gosta e compartilhar, são mensagens muito interessantes. E os dois livros do Jaime, o Jogada Perfeita e o Dinâmica da Vida, vai estar o link aqui também embaixo com um super cupom de desconto que nós estamos dando exclusivo aqui esse ano para a Copa do Mundo. Você vai poder comprar praticamente os dois livros pelo preço de um livro, é um super desconto. E você pode comprar, inclusive ficar com um para você, dar para alguém, ou depois trocar, ou comprar. Se você começar a ler um, com certeza você vai querer continuar Uhum. lendo outro, porque são muitas histórias aí de vários jogos, Copas do Mundo, histórias de vida, experiências, adrenalina, movimento. É muito legal. Jaime, obrigado pelo tempo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nós estamos ansiosos aí para você estar no Brasil. A gente há pouco estava falando da conferência no México, que você vai estar também. O pessoal aí sentiu o acento, né? O acento espanhol, mas deu para perceber que é mais próximo do português. O Jaime também fala Uhum. português, mas você está ali na região da Galícia, que ali é mais próximo do português No portugués, sí, que sí. porque é a língua que deu origem ao português, é isso? Galego? Sí, realmente o galego foi a primeira lingua escrita aquí en todo o que é a Península Ibérica, já fai prácticamente 1000 anos. Uau. E de aí se foi desenvolvendo tanto portugués, castellano, Aham. diferentes linguas. Mas eu estou todavía aprendendo un monte de palabras que ás veces son tan parecidas que é meio complicado falar ben. Mas estou moito contento de estar aquí con todos vocês e disfruten moito destes días, dos jogos e, sobre todo, de estar con Deus, que é o máis importante na vida. Seguir o Señor Jesús e estar con Él e saber que Él nos acompaña sempre muda todo e é realmente o máis importante. Show. Ô Jaime, agora, para finalizar, assim, fechar, eh, nós começamos a Copa do Mundo agora, ok? Uhum. Então, assim, quais são a sequência aí, as 5 seleções que você acha que ou as 8 que vão chegar, quem que você, na tua mente aí, acha que vai ser ali, disputar a final ou ser campeão? Você que conhece muito de esporte, que eu sei e acompanha muito. Qual é a tua palpite aí? É meio complicado porque todo depende de
mais que do jeito de jogar, da sua reação, de como você reage Uhum, às situações. Por exemplo, a última vez que Espanha foi campeão do mundo, perdeu o primeiro jogo contra a Suíça. uhum, Eh, Como vai reaccionar a Argentina? Pois aí depende muito. Como vai Brasil? Sempre os favoritos sempre são os mesmos porque têm os melhores jogadores, tanto Brasil, uhum, Argentina, aqui em Europa, Alemanha. A Espanha vai ser muito complicado porque é o segundo time mais jovem de todos, mas qual é a uhum. vantagem de um time jovem? É que eles não têm medo a nada. Então vai ser peligroso, digamos, jogar contra a Espanha porque vai ter caras aí 18, 19, 20, 21 anos que eles não têm medo a nada. E Uhum, a Inglaterra parece que está jogando tamén bastante ben e a França porque ten un monte de jogadores que non son nacidos na França, pero a súa condición física é moito boa. Entón, é bastante complicado poder poder dar uma decir certeza, algo. né? Ademais, eu sempre, os meus amigos que son jogadores sempre din, Jaime, você non ten idea, porque sempre digo que a Copa do Mundo está un pouco sobrevalorada, porque você pode ganhar a Copa do Mundo, por exemplo, ganhando só 6 jogos. Ten Uhum, xente como, por exemplo, foi na Copa do Mundo de Italia, na Argentina de Maradona, eles chegaron á final ganando só 2 jogos, todos os demais empataron e gañaban a penaltis. uhum, Entón, aí hai moitísimas sorpresas sempre. Non é como, por exemplo, cando você disputa a liga dun país ou mesmo o campeonato da Europa de seleccións que ten unha pequena liga, despois máis, ten que gañar un monte de jogos. Por iso, uhum. a Copa do Mundo ten moitas sorpresas e tamén é bonita por eso, porque calquera Sim. un pode gañar. Sei que non aquí din non me mollei moito, mas eu acho Ô, que o Jaime, campeón debe de estar entre esas seleccións, Argentina, Brasil, a España, Inglaterra, Alemania e moi pouco máis. Non sei se França e non sei se a moi pouco França máis que também é iso. forte, né? Vai ser interessante, vai ser muito gostoso, né? Mais uma Copa do Mundo aí, a gente ver mais alguns lances geniais aí que vão entrar para a história, né? E essa questão aí do estar junto nas empresas, em casa, com os familiares, né? Aqui no Brasil a gente acabou de sair de uma eleição também, então é um tempo das famílias se reunirem, pensar um pouco também, desfrutarem desse momento aí em família. Jaime, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Um abraço aí para a Miriam, sua esposa, para as filhas, e um bom final de ano aí. Que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado e tamén moito ánimo para o Brasil, para a seleção. O noso corazón tamén está con vocês porque temos un monte de amigos aí e que disfruten moito, porque é un jogo e é para disfrutar. E só cando un coloca a vida nas mans de Deus pode disfrutar mesmo tamén cando gañamos ou cando perdemos, pero que possa ir moito ben para esa amada seleção tamén. Amém. Pessoal, olha só, então toda quinta-feira a gente tem esse bate-papo aqui do Pão Diário Cast com diferentes programas, falando sobre livros, falando sobre outros temas. Temos aí no canal aqui do YouTube também o programa Deus ouve elas, temos aqui os devocionais diários que nós postamos, inclusive alguns aqui do Jaime também. E o pessoal da rádio, toda uma programação aí que vocês podem ouvir, né? E também nós colocamos aqui sempre esse bate-papo aqui. O pessoal que está na rádio, não fique triste. Depois você pode ir lá no canal do YouTube do Pão Diário, tá tudo lá no link, tá o livreto para baixar, está os cupons. Basta ir no YouTube do Pão Diário. Jaime, que Deus abençoe sua vida. Pessoal, foi muito bom estar com vocês aqui nesse super bate-papo e vamos lá, vamos ver o que vai dar nessa Copa do Mundo, Jaime. Depois da Copa a gente volta a falar se deu certo aí o que a gente pensou que daria. Deus abençoe a Perfecto. todos. Tchau, tchau.